Bom, a gente já falou sobre o que é segurança psicológica e por que ela é importante nos dias de hoje lá no módulo de introdução. Depois a gente falou sobre os 4 pilares da segurança psicológica: risco e tolerância ao erro, pedir ajuda, conversas sinceras e também a questão da diversidade. E agora, nesse módulo, eu queria falar um pouco sobre os 4 estágios da segurança psicológica. Justamente porque a segurança psicológica não é binária. Como eu falei, ela tem diversas facetas, se manifesta de diversas formas, em diversos momentos no seu dia a dia. E ela acaba não sendo uma coisa binária, ela tem estágios, ela tem aqueles tons de cinza que demonstram que um time tem um pouco mais de segurança psicológica que o outro. Então, os 4 estágios da segurança psicológica são: primeiro, segurança para aceitação; depois, segurança para aprendizado; depois, segurança para contribuição; e por fim, segurança para o desafio. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre eles. É uma leitura de um livro chamado The 4 Stages of Psychological Safety, do Timothy Clark. É um livro que ainda não tem tradução em português, mas que ele explica e explora um pouco mais de cada um desses estágios. Então, basicamente a gente tem 2 eixos aí para designar qual é o estágio que a gente está. A gente tem o eixo do respeito e o eixo do espaço da execução. O eixo do respeito é basicamente o quanto as suas ideias são ouvidas, o quanto você tem voz para falar. E o eixo do espaço de execução é o quanto você tem espaço para fazer. Basicamente é isso, quando você pode falar tudo o que você pensa e fazer tudo o que você quer num ambiente corporativo, porque você tem altíssima segurança psicológica naquele time, porque você não está segurando nada para trás, você está falando tudo e está fazendo tudo que você está buscando. Mas nem sempre é assim. Quando eu tenho baixo respeito e baixo espaço de execução, eu estou numa zona de exclusão. Isso é muito comum em times que estão recém se formando ou quando entra um novo membro do time, a times que não têm uma questão da segurança psicológica tão bem trabalhada. Alguns membros estão na zona de exclusão, que é, ele não pode falar nada e ele também não tem espaço para fazer nada. Muitas vezes pode-se colocar aquela imagem de um estagiário, uma pessoa que está completamente assustada, não fala nada, não faz nada, mas nem só isso, né? Muitas vezes novos membros, não necessariamente de baixo grau hierárquico, a gente coloca esses membros numa zona de exclusão. Eles estão num ambiente de zero segurança psicológica. Já o primeiro estágio, efetivamente, então a gente considera que a exclusão nem é uma zona de segurança psicológica, ela simplesmente não existe. Já o estágio de quando eu começo a ser mais respeitado e tenho um pouco mais de espaço de execução é a zona da aceitação. A gente fala que a barreira do exclusão para a zona de aceitação, para esse primeiro estágio, é aquilo que a gente chama de barreira da inclusão. Então toda vez que a gente fala sobre inclusão, né, sobre vários assuntos relacionados à diversidade, a gente está falando sobre isso. Sobre não adianta ter uma pessoa no meu time que é super diferente dos outros, mas não pode falar e não tem espaço para fazer nada. Essa pessoa não está incluída na conversa. Então eu preciso transpor essa barreira de inclusão e o primeiro passo é a questão da aceitação. Já o segundo passo, segundo estágio, quando eu ganho mais respeito e mais espaço para execução, é o estágio do aprendizado. Ou seja, é quando eu vou estar disponível para aprender coisas novas. Então, nos primeiros passos eu só aceito, eu estou ali, eu faço parte do grupo, mas eu não estou muito liberto para fazer perguntas e aprender. Então, vejam, o segundo estágio, que é o estágio do aprendizado, é onde realmente eu vou conseguir questionar, fazer perguntas, né, entender um pouco mais, ser mais curioso, porque eu não vou ter tanto medo de ser julgado assim. Já o terceiro estágio é o estágio da contribuição, que é, ok, eu sou parte desse grupo, eu entendi agora com as minhas perguntas, com os meus questionamentos, eu fui autorizado a pedir o porquê das coisas, agora eu posso contribuir, então agora eu posso falar. É nesse terceiro estágio que começam a vir um pouco mais das ideias, das execuções, da iniciativa, né? E no quarto estágio da segurança psicológica é aquilo que a gente chama do estágio do desafio, que é quando as pessoas chegam e os times chegam num estágio tão grande de segurança psicológica que elas começam a desafiar o status quo. Então vejam, parece simples, né? Mas um time só vai atingir a inovação quando ele estiver nessa zona do desafio. Quando ele for, de certa maneira, estiver tranquilo para desafiar o status quo. E não só perguntar o porquê para entender, mas sim perguntar para questionar. Quando a pessoa levanta a mão e questiona e confronta, sempre de uma maneira respeitosa, mas de certa maneira é aqui que acontece o confronto. Então veja bem, é quase que uma escala, né? É quase que uma escala? Não, é uma escala. Se a gente tem a barreira da inclusão lá do 0 para o 1, no estágio do 3 para o 4, ou seja, da contribuição
para o desafio, eu tenho uma outra barreira, que é a barreira da inovação. Eu só vou efetivamente conseguir inovar, o meu time só vai efetivamente conseguir inovar quando ele sair da contribuição e for para a zona do desafio. E, obviamente, quanto mais eu vou migrando nesses estágios, mais risco interpessoal eu vou assumindo. Se num primeiro momento é só estar lá, né, fazer parte do time, eu tenho baixo risco. Quando eu começo a perguntar e tentar entender, é um risco um pouco maior, porque as pessoas podem julgar que eu sou um incapaz. Né? Mas mesmo assim, eu vou fazendo porque eu estou me sentindo dentro naquele momento, naquela segurança psicológica. No terceiro estágio, que é a contribuição, é quando eu começo a falar um pouco mais, dar os meus palpites, né? Fazer as minhas ideias acontecerem. Eu já estou assumindo muito mais riscos interpessoais, porque eu posso cometer erros, eu posso, enfim, falar algumas coisas que não necessariamente agradam a todos. Agora, no último estágio, o estágio do desafio, aí sim eu vou questionar, eu vou inovar, eu vou propor, eu vou bagunçar as coisas porque eu estou questionando o status quo. E aí sim eu estou assumindo o maior risco interpessoal, colocando a minha reputação em jogo quando eu faço isso. Então, quanto mais eu vou migrando, né, nesses estágios, mais risco interpessoal eu tô tendo. Bom, e a gente acaba tendo duas áreas nesse gráfico, duas áreas um pouco vazias, né? Que é quando eu tenho um alto respeito e um baixo espaço de execução. A gente tem o que o Timothy Clark chama de benevolência colegial. Sabe, no colégio particular, assim, aquele aluno que é um cliente, que dá as opiniões e é muito ouvido e é importante a voz dele, mas ninguém aplica nada do que ele diz, sabe? Ou aquela empresa familiar que tem o filho do dono ali, né, que é diretor de qualquer coisa, e aí o cara é super, não, o cara, vamos lá, vamos escutar o que ele tem a dizer, muito bem, ele fala e ninguém faz nada. Basicamente isso é uma zona à parte, né, essa benevolência colegial que acontece quando eu tenho muito respeito, mas muito pouco espaço de execução, porque ninguém, no fim, tá me dando bola. Né? E o contrário, que é o outro espaço, é a zona da exploração, quando eu tenho muito espaço para fazer, mas ninguém se importa com o que eu digo, então é quase uma escravidão ali, né, que é quando colocam as pessoas realmente na escravatura, né, aquela coisa do tipo faz, mas ninguém quer saber a tua opinião sobre esse assunto. Então essas zonas estão fora dos estágios de segurança psicológica, né, a segurança psicológica corre nesse caminho do meio, nessa zona do flow, nesses praticamente 5 estágios, né, a zona da exclusão, aceitação, aprendizado, contribuição e desafio. Então basicamente esses 4 estágios são uma progressão. No primeiro é falar e ser ouvido, no segundo é perguntar, aprender, crescer. No terceiro é a capacidade de agir e experimentar. E no quarto é a capacidade de questionar e errar. Então, todas essas zonas, essas 4 zonas, estão ligadas com essas palavras-chave. Então, aí você pode tentar colocar dentro do seu time e tentar entender em que momento o time está, né? Em que momento cada membro do time está. E, de certa maneira, a gente sempre baliza isso pela média ali. Algumas pessoas, obviamente, vão estar um pouco à frente, um pouco abaixo, mas é muito difícil num time em que uma pessoa está disponível para questionar e errar e todas as outras não têm esse direito. Esse time não tem um alto grau de segurança psicológica. A segurança psicológica acaba se balizando pelo último, né, pelo mais baixo grau dentro daquele time. Então, se uma pessoa ainda está na zona de exclusão, não é ouvida, ninguém dá espaço para ela, significa que aquele time tem uma baixa segurança psicológica. Então, esses são os 4 estágios da segurança psicológica. A gente recomenda esse livro, né, 4 Stages of Psychological Safety, do Timothy Clark, que fala um pouco mais sobre cada um desses estágios e te ajuda a identificar.